Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no Evangelho de Jesus, segundo o que relata Marcos. Então, se você puder, tiver com sua Bíblia, abra ela, o capítulo é 5 e o verso é 21. Então, livro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Como é um vídeo, já vou iniciar na sequência, porque aí você pode pausar deste lado, né? A palavra diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Irmãos, depois eu vou ler alguns versos que está ali no verso 35 até o verso 43, para que a gente complete essa passagem bíblica. Mas para nós entendermos o início dela aqui, fala de um dos principais da sinagoga que vai até Jesus. Ele foi até Jesus e ele vai se prostrar a Jesus. E para entendermos também essa situação, temos que entender quem que eram os principais da sinagoga, né? A palavra fala, não nesse evangelho de Marcos, se eu não me engano Lucas, que Jairo, ele não era só um dos principais, ele era o principal, porque ele era o príncipe da sinagoga. Então o que você está falando? O príncipe da sinagoga, os principais da sinagoga naquela época eram pessoas que ocupavam alta posição na sociedade. As pessoas os viam com muito respeito, as pessoas os viam com muito... pessoas ali de certas aptidões, e esses eram pessoas, né? Eram pessoas que eles acreditavam fielmente e praticavam tudo que está escrito nos primeiros livros do Antigo Testamento, né? Que são os 10 mandamentos e tudo que está lá, tudo que o Senhor deixou, entre outras práticas que o Senhor deixara. Então eles confiam nisso, eles praticam isso e eles eram fiéis a isso. Além do mais, os principais da sinagoga, eles eram pessoas estudadas, eram pessoas que, além de saber ler, que naquela época era grande coisa, sabiam também interpretar, sabiam principalmente transmitir nas sinagogas aquilo que eles aprendiam desses 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E então esses eram os principais da sinagoga. Quando Jesus vem, e ele vem para fazer milagres, ele vem para libertar, ele vem para salvar, e ele faz essas coisas e faz esses sinais, os principais da sinagoga, eles não dão muita, como que eu vou dizer assim, confiança para isso, para o Senhor, para Jesus, que estava passando ali naquela época. E porque, se você fosse ver as características físicas, Jesus era filho de um carpinteiro, né? Morou muito tempo em Nazaré, nasceu em Belém. E os principais da sinagoga usavam roupas diferentes, as pessoas sabiam quem eles eram, eles ocupavam alta posição na sociedade. Muitas das vezes eles iam questionar Jesus quanto aos seus ensinamentos, eles iam às vezes até tramar algumas ciladas para Jesus e perguntavam para ele: por que seus discípulos eles trabalham no sábado? O sábado é feito para guardar. Por que seus discípulos não jejuam? Né? Lá atrás está dizendo que devemos jejuar. Então várias vezes eles vão até Jesus com outros argumentos, muitas das vezes tentando desbancar Jesus. E isso mostra que Jesus, o que ele era para o povo, não eram para esses da sinagoga. Então, para um homem da posição de Jairo ir até Jesus, para um homem ser visto pelos outros principais da sinagoga, ser visto pela multidão, se prostrando aos pés de Jesus, era algo assim quase que inimaginável. Porque as pessoas, eles estavam certos para eles. Eles até viam às vezes os milagres de Jesus, mas não queriam aceitar isso. Eles não queriam buscar, eles não queriam ir até Jesus. Então, para um homem desta posição que ocupava na sociedade, era muito difícil para que ele fosse até Jesus.
E às vezes nós nos deparamos com pessoas assim também, né? O que você quer dizer com isso? O Jairo, ele era aquele príncipe da sinagoga, ele lutou, ele batalhou, ele estudou, ele foi atrás para chegar onde ele estava. Assim como muitos que nós conhecemos, né? Se esmeraram no trabalho, se esforçaram, chegaram lá e são independentes financeiramente, e eu faço aspas mesmo, porque eu acho que é ingenuidade achar que você é completamente independente, né? Mas, então, para essas pessoas que são independentes financeiramente, que estão em alta posição na sociedade, que vão dizer assim, eu fiz acontecer, aconteceu, eu sei já como é que é, para essas pessoas é muito mais difícil ir até Jesus. Porque se você fala às vezes de Jesus para ela, é meio que assim, quer saber? Eu estou bem aqui, meu time está ganhando, eu me esforcei, eu sei como é que faz, sou independente. Quer saber? Acho que estou legal, não precisa não precisa de Jesus não. Talvez ela não fale essas palavras, mas sabe, para ela está bem. E então é muito difícil para essas pessoas irem até Jesus, ou até mesmo se expor na frente de alguém que conheça, né, e ir até Jesus. Não, eu não vou fazer isso não, porque agora eu vou meditar na palavra do Senhor. Não vou fazer isso não, porque agora eu vou à igreja. Não vou fazer isso não, porque eu vou orar a Jesus. Eu vou me prostrar aos pés de Jesus. Né? Então é difícil pessoas se exporem dessa maneira. E além dessas pessoas que ocupam alta posição, assim como Jairo ocupava, nós temos também pessoas orgulhosas. A pessoa pode nem estar em alta posição na sociedade ou algo do tipo, mas a pessoa ela é orgulhosa. A Bíblia fala de pessoas de duro coração, de dura cerviz, né? Pessoas que estão com a mente cauterizada, aquela casca, não entra nada, é muito difícil, né, falar de Jesus para uma pessoa dessa. E eu vou te falar, às vezes, essa mente cauterizada, essa casca, às vezes ela vem até de uma decepção, né? Às vezes um pastor decepcionou essa pessoa, a igreja decepcionou, o homem decepcionou, a religião decepcionou, alguma coisa decepcionou essa pessoa, e às vezes ela pega e fala assim, quer saber, eu não confio mais em nada, quer saber, eles só querem minha presença, quer saber, eles só querem meu dinheiro, quer saber, eles só querem que eu vou lá, quer saber... E às vezes essa decepção cauteriza a mente da pessoa. Eu não vou confiar mais em nada. E aí como é que faz para falar de Jesus para essa pessoa? Né? Como é que faz para que essa pessoa ela possa ir até o Mestre, ela possa ir a conhecer Jesus? Como é que faz? Como sempre foi feito, como o Senhor sempre fez. A palavra ela fala assim, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Não é que vai haver um sorteio e alguns serão escolhidos, ou aquele que ele acha mais bonito. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque poucos dão ouvido, poucos ouvem. Mas o Senhor, Ele está te chamando. Ele está te chamando. Como é que faz para amolecer esse coração? Como é que faz para chamar essa pessoa? É o chamado de Jesus que traz essa pessoa. E como é que Jesus chama? Há diversas maneiras que o Senhor ele usa, né, para nos chamar. Né? Ele usa um servo do Senhor para falar de Jesus para ti. Ele usa um culto, uma pregação. Ele usa uma situação na sua vida e você fala, nossa, só pode ter sido algo sobrenatural, se Jesus existe, deve ser isso. Ele vai usar várias situações e às vezes, para nos chamar, Ele vai permitir que situações extremas aconteçam com a nossa vida. A filha de Jairo que estava moribunda, ou seja, moribunda já morreu, já passou, né? Já está ali faz um tempo. E Jairo vai aos pés do Senhor, né?
mas você percebe que a situação, eu acredito que ela não é nem extrema, ela é pós-extrema, né? Se Jesus é a última opção para certas pessoas, para algumas pessoas, eu acredito que para Jairo, Jesus era pós-última opção. Porque, poxa, se minha filha está em condição terminal, se minha filha está em condição, está em coma, está numa situação impossível, então eu vou a Jesus nessa condição. Eu já acho que essa é a última. Mas Jairo, ele vai, inclusive depois dessa situação, falar com Jesus. A filha já tinha morrido. Ela já tinha ido, é uma situação extrema. Percebe que é uma situação extrema? E então o Senhor, ele nos chama de diversas maneiras. Mas eu tenho uma coisa para dizer hoje para você. Antes da situação extrema acontecer, antes disso acontecer, Jesus, ele foi, ele é, e até o dia do juízo, ele vai ser uma opção. Antes dessas situações, e aqui eu não estou falando que quem aceitou Jesus e quem crê em Jesus não vai passar dificuldades, não. O bobear vai passar até mais de quem não conhece. Mas o interesse é que Jesus esteja conosco no barco. Essa que é a diferença. Mas o que eu quero dizer é que antes de tudo isso acontecer, Jesus é uma opção. A palavra ela vai mencionar uma tempestade ali, Jesus com os discípulos, e aí a tempestade está quase levando o barco a virar, quando um dos discípulos chega para Jesus: "Ô Jesus, não te importa que pereçamos?" Na verdade, Jesus volta para ele e fala assim: "Ô homem de pouca fé, por que só agora me chamaste? Por quê?" Ou seja, você esperou tudo isso acontecer. A tempestade ela não ocorre de um dia, de um minuto para o outro, né? Primeiro você tem ventos de alta para baixa pressão, você tem correntes marítimas, você tem marés, enfim, nuvens, e demora para que uma tempestade leve o barco a quase virar, né? Mas eles esperaram um último momento, situação extrema, né? Então essa é uma condição exatamente extrema, e o Senhor está te chamando, às vezes antes, às vezes nesta condição. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é que antes dessa situação, Jesus é uma opção. Quando eu digo Jesus é uma opção, para a igreja só existe uma opção. Ele é a opção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não estou neste caminho, nesta verdade, nesta vida, eu estou fora da única opção que temos. Mas eu estou aqui para falar não só para a igreja e aqueles que acreditam em Jesus, mas eu estou aqui para falar para todos que estão ouvindo esse vídeo. Então, para você que acha que há várias opções, você sabe que Jesus é uma delas. Alguém já falou de Jesus para você, você sabe que Jesus é uma delas. Só que existe uma coisa. Jesus, ele está ali, ele é uma opção na sua vida. Mas Jesus, ele não vai seduzir a sua carne. Jesus, ele não vai te hipnotizar. Ele não vai te enfeitiçar a presença dele. Ele não vai te manipular até ir até ele. Ele não vai te induzir a ir até ele. Porque o mestre, ele quer que você vá até ele porque você quer ir até ele. O mestre, ele não quer que você vá até ele porque você foi enfeitiçado, você foi manipulado. Ele quer que seja seu interesse até ele. Você consegue perceber a diferença? É isso que ele quer na sua vida. Ele está ali, ele é uma opção, mas ele não vai te enfeitiçar, ele é manso. Ele quer que se você for até ele, seja porque você quer ir até ele, por amor, porque você quis. O mal já não. O mal está ali e ele quer tua alma, e não interessa como a sua alma vai chegar até o mal quer tua alma, então ele te enfeitiça mesmo, ele te seduz, ele vai seduzir a tua carne, ele te seduz no ser, no ter e no sentir, né? Você vai ser tal pessoa, vai ser lembrado, honras, ele te seduz, você vai ter terras, você vai ter roupas, carros, ele te seduz.
E o sentir, né? Você vai sentir o prazer disso, você vai sentir o prazer daquilo. Isso é sedução da tua carne. Né? O mal, ele te seduz, ele quer, e não interessa como você vai, se você vai manipulado, seduzido, induzido, ele quer tua alma. Esse é o mal. Por que eu estou falando isso? Porque é difícil você escolher algo que não te induz, não te hipnotiza, não te enfeitiça, porque o mundo está aí e ele vai fazer isso sem parar na tua vida. Sem parar. Até o dia que o Senhor te recolher, ele vai tentar te seduzir de alguma maneira. Só que dizer que Jesus é uma opção, e principalmente saber que Jesus é uma opção, tem várias opções. Você fala, não, Jesus é uma opção, Jesus está ali. Não significa que você saiba quem é Jesus. Eu vou falar de novo. Saber que Jesus é uma opção não significa que você saiba quem é Jesus. E aí você pode dizer assim, não, mas eu já li os 4 evangelhos de trás para frente. Eu já conheço a história, eu sei José e Maria, e aí ele nasceu em Belém, e depois foi para Nazaré, filho de carpinteiro, e seguiu e fazia milagres, e isso e aquilo, e tem relatos lá de Eusébio de Cesareia, que Jesus esteve na terra, e tem... Não é disso que eu estou falando. Não é desse Jesus que eu estou falando. A história é importante saber, eu não estou dizendo que não, é uma bênção você saber de tudo que aconteceu, mas não é disso que eu estou falando. Não é isso, irmão. Não é isso. O que eu estou te dizendo, e é o tema dessa pregação de hoje, o tema é: você conhece Jesus? E responda essa pergunta para você mesmo no seu coração. Você conhece a Jesus? E quando eu pergunto, você conhece a Jesus? Na verdade eu estou te perguntando, você esteve com Ele? Eu estou te perguntando, você sentiu a misericórdia dEle, o amor dEle? Você sentiu o tamanho da misericórdia dEle para com as coisas que você o afrontou e lágrimas rolaram, e você, conheceu a essência dEle, a justiça dEle? Você conhece a Jesus? E eu te pergunto, você conhece a Jesus? Porque como que você vai optar por Jesus se você não conhece? Antes da situação extrema, Jesus é uma opção, mas como que você vai optar por Jesus antes? Como que você vai optar por Jesus se você não conhece? Ele te ama, ele é uma opção, ele é a opção. Olha, Jairo aqui, príncipe da sinagoga, ele vai até Jesus, e ele vai até Jesus, não é porque ele conhece Jesus, não, ele vai até Jesus porque era a última opção. Mãos humanas já não resolvia mais, a filha dele morreu. Já não tinha mais o que fazer. Mas olha o chamado de Jesus para Jairo, olha só o chamado de Jesus para Jairo. O Senhor, o Rei do Universo, permite que a filha de Jairo morra. E é isso mesmo, ele permite. E eu falo isso com clareza, porque nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Jesus, se não for da vontade de Deus. Então ele vai permitir que a filha de Jairo morra. E essa situação vai fazer com que Jairo possa ir até Jesus. Essa situação vai levar Jairo até Jesus. E graças a Deus que isso aconteceu com a filha de Jairo, porque senão ele não ia até Jesus. E tanto essa situação o leva até Jesus, como vai levar Jairo a conhecer Jesus. Percebe? O mais extraordinário é que uma pessoa da posição de Jairo, uma pessoa que era o príncipe da sinagoga, você percebe como que ele vai até... Olha aqui o que diz a palavra. E ele é um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo o Senhor, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que
venhas, imponhas as mãos para que sare e viva. Então, os outros principais da sinagoga, ou as pessoas, as multidões que estavam ali, todo mundo estava olhando as atitudes, o que Jairo estava fazendo. Olha o tamanho da exposição de Jairo, mas ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí que alguém fosse ver ele, ele não estava nem aí que alguém fosse julgar ele. Ele foi. Irmão, Jesus está te chamando, vai. Vai. Ele foi até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele se prostra. Sabe por que ele se prostra? Em Filipenses está dizendo isso, a carta de Paulo aos Filipos está dizendo o seguinte: toda criatura vai se curvar ao nome de Jesus. É por isso que ele se prostra aqui. É por isso que ele se... Então toda criatura vai se curvar ao nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. E além dele, percebe que é uma sequência. O Senhor chama com a situação, Jairo vai até Jesus, Jairo chega até Jesus e se prostra nos pés de Jesus e ele o reconhece que ele é o Messias. A palavra não fala ele reconhece que é o Messias, mas a palavra fala o seguinte: Jairo disse o seguinte para Jesus: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ô irmão, quem mais além do Jesus pode fazer isso? E essa é uma constatação, ele constata. Ele vai constatar que ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para o milagre. Então ele constata isso. Eu confio, é o Senhor. E aí, irmão? Aí nesse momento Jesus fala assim: Jairo, vamos lá, Jairo. Vamos lá que agora você vai me conhecer, porque você não me conhece. Vamos lá ver tua filha, que agora você vai me conhecer. Você achou que me conhecia, porque você ouvia falar dos meus milagres aqui, tudo que eu fazia, mas agora você vai me conhecer. Vamos lá ver tua filha, que agora você vai me conhecer, Jairo. Ô irmão, Jesus quer te conhecer, irmão. Ele está te chamando. Ó, irmão. Tem sensibilidade no seu ouvido. Vamos para o verso 35. Do verso 24 ao 34 ele fala de uma outra história que é no meio do caminho, né, quando ele vai até a filha de Jairo. Que não é o que importa aqui para o tema de hoje, para o estudo de hoje. Então no verso 35 ele diz assim: e estando ele Jesus, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Como quem diz assim: a tua filha já era, cara. Já morreu, já foi. Essa situação aí que você vive, já era. Já não dá mais. Por que você fica enchendo a paciência de Jesus? Já não tem mais o que fazer. Ô irmão, o mundo está falando aqui para você, ó. Não dá mais não. Isso aí não tem mais jeito. O mundo está falando aqui para você, você vai lá fazer o que nessa igreja? Faz 10 anos que você ora pela mesma coisa. O mundo não para de falar, irmão. Esquece o mundo. Esquece o mundo. Jesus está te chamando. Olha aqui no 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: ó, não temas, Jairo. Não temas. Crê somente. Porque o mundo, ele faz barulho. Esquece o mundo, não temas. Crê somente. E no 37 ele diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, que é irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu aquele alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Quando Jesus fala a menina não está morta, mas dorme, no verso 40 a gente pode ler aqui que riam-se dele. Está escrito aqui, ó, e riram dele, riram de Jesus. Quando Jesus fala assim, a menina não está morta, mas dorme. A palavra diz que riram dele. Eles acharam que era uma piada de Jesus. Jesus viu a menina ali com o olho fechado, deitada, está dormindo. Fez uma brincadeira. Não, irmão. Jesus ele não veio falar nada óbvio, não.
Ah, mas era óbvio. Não. Tudo que Jesus fala, tudo que está aqui na palavra do Senhor é para arrancar o cabresto, sabe? É para arrancar a trave do olho, é para tirar o comichão dos ouvidos, é para te libertar, para te tirar as amarras, é para abrir seus olhos. Tudo que Jesus faz na palavra é para abrir seus olhos. E você pode ver aqui, porque ele veio exatamente para isso, ele veio para libertar. E ele diz assim: a menina não dorme, a menina não está morta, mas dorme. Ora, a menina ela estava desacordada. Essa palavra ela não foi para a menina. Essa palavra foi para quem estava ali. Quem estava ali? Todas aquelas pessoas estavam ali e o Senhor queria abrir os olhos daquelas pessoas, e principalmente da vida de Jairo. E chegou para Jairo: ó, Jairo, essa palavra é para você. Você sabe o que ela quer dizer com não está morta, mas dorme? Ela quer dizer o seguinte: olha, ainda não é o fim, mas a situação é preocupante. E ele diz assim: Jairo, você não está morto, Jairo. Ainda não é teu fim, Jairo. Mas você está dormindo. Acorda, Jairo. É isso que ele está falando, irmão. Acorda, Jairo. Acorde e vem me conhecer. Porque você estava dormindo. Me conhece, Jairo. Para de dormir. E estava com ele ali a mulher dele. Estava com ele João, enfim, e Tiago e Pedro. E irmão, tudo que o Senhor fala é para abrir seus olhos. Tudo que o Senhor fala, ele quis ali que Jairo conhecesse de verdade. Então ele diz: você não está morto, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que Jesus estava ali. Ele chegou e falou assim: vocês estão entendendo? A menina não está morta, mas dorme. Parem de dormir, irmão. O Senhor quer abrir os seus olhos, quer te despertar. E aí a palavra diz assim que ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com eles estavam, o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E aqui eu quero parar para a gente entender certas coisas, porque aqui logo no começo ele fala do alvoroço que estava no local. Estava um alvoroço. O que o alvoroço representa? Representa uma bagunça, representa muitas vezes representa barulho. E a palavra fala que Jesus, tendo-os feito sair, entrou. Você percebe cada detalhe? Jesus, ele não habita em meio ao barulho, ele não habita em meio à bagunça. Jesus, ele não habita em meio ao alvoroço, então ele faz isso sair e ele habita. E aí ele entra. Irmão, se tem alguma bagunça aí no seu coração, tira ela. Se tem um alvoroço, se tem muito barulho, que você não consegue ouvir a voz do Senhor, tira o barulho. Ah, mas é muitas preocupações no dia a dia, filho gritando para cá, mulher falando aqui, homem falando de lá, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Para um pouco. Para um pouco, Jesus está te chamando. Para um pouco o seu dia. Eu não sei o que vai ser necessário. Se tranca no teu quarto, fecha tudo, tapa os ouvidos e fala com o mestre, porque em meio ao barulho ele não vai habitar. E em vários momentos na Bíblia a gente vê isso, e como isso é nítido. Moisés, ele vai ao monte falar com Jesus. Lá no monte era só ele e Jesus, era o silêncio, era uma calma, e não havia barulho, não havia bagunça, era só os dois. E aí Jesus falava, Jesus entrava. E aí você pega Paulo estava lá na cidade de Filipos, e aí a palavra fala que ele pega Silas, ele com Silas, eles saem da cidade e vão à beira do rio para orar, para se relacionar com Jesus. Por quê? Porque lá era barulho, lá era bagunça. Se tem isso, irmão, sai disso, porque Jesus quer entrar. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto.
E essa palavra, ela é... E voltando aqui, irmãos, a palavra diz assim, só recapitulando aqui para a gente não perder. Jesus, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, a tradução disso é menina, né? Então, a menina te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E quando diz aqui assombraram-se, não é só Jairo que se assombrou, porque a palavra ela está aqui dizendo assombraram-se, não se assombrou, né? Então, aquelas pessoas se assombraram. Mas por que essa palavra foi usada aqui? Porque eles conheceram Jesus. Quando você conhecer Jesus, quando nós conhecemos Jesus, é natural que nós nos assombremos, porque a gente sabe do sacrifício que Ele fez por nós. Mas quando nós caímos em si, do significado disso, da essência disso, o temor do nosso coração, ele é tão grande que é natural que você se assombre. Isso significa que você o conheceu. Você vai se assombrar com a misericórdia dele, mesmo nós tendo feito o que fizemos, você vai se assombrar com o amor dele, mesmo com tudo que fizemos. Você vai se assombrar com a misericórdia, com o amor, com o poder dele para a sua vida, o poder de restauração, de transformação para a sua vida. Você vai conhecer Jesus. E para finalizar, no verso 43, diz o seguinte: e logo na sequência mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse disso, e disse que lhes dessem de comer. E lembra que eu falei que o Senhor, Ele não fala nada óbvio, porque o que é óbvio, Ele não veio para isso, Ele veio para abrir os olhos, Ele veio para arrancar a trave do olho, Ele veio, sabe, para tirar as amarras, tirar as pessoas da hipnose, do feitiço que é esse mundo. Então ele vai dizer o seguinte: agora dá a ela de comer, Jairo. Dá a ela de comer, Jairo. Sabe por que ele fala isso? Porque agora Jairo conhece o alimento. Agora Jairo conhece o alimento. Irmão, você quer dar de comer para o seu filho? Conheça o alimento. Você quer dar de comer para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão? Você quer dar de comer para as pessoas que vocês estão conhecendo? Você quer dar de comer? Conheça o alimento. Conheça o alimento. A palavra fala que Ele é o alimento. A palavra diz que Ele é o pão da vida. Ele é o maná do céu. É a raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá. Ele é a luz do mundo. É o alfa, o ômega. É o princípio, o fim. O nome dele é Jesus. E Ele quer te conhecer. O nome dele é Jesus. O nome dele é alimento. Por que alimento? Você sabe qual que é a definição de alimento? Alimento não é o que você ingere. Alimento é o que nutre. Alimento é o que preenche. Alimento é o que sacia. Esse é o alimento. Você pode ingerir, mas só o alimento te nutre. Só o alimento te preenche. Só o alimento te sacia. Ô irmão, esse mundo você vai conquistar e você vai fazer. E você pode até chegar em muitos lugares, mas nada vai preencher o que está aí dentro. Só Ele. Só Ele. Porque o nome dele é alimento. E Ele quer te conhecer. Que o Senhor Jesus, que o alimento, que o maná do céu, o pão da vida, Ele nos alimente hoje. Alimente nós que estamos sedentos, que estamos famintos. Que Ele possa preencher a nossa alma, que Ele possa invadir o nosso ser, que Ele possa completar o que faltava, irmão. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, que Ele preencha o que falta, que Ele complete, que Ele possa ir a saciar a sua alma. Esse é meu desejo para ti,
Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.